o pai, quando casou, ele foi morar em André da Rocha. A minha mãe é natural do André da Rocha, meus irmãos, os 4 irmãos mais velhos, nasceram em André da Rocha. E o pai iniciou a vida dele como carreteiro. Ele puxava madeira nas serrarias para levar para o Rio das Antas fazer balsa, para embalsar, para descerem nas enchentes. E nesse vai e vem de coisa, ele foi percebendo negócios da madeira e que a madeireira era uma coisa que propiciava crescimento, desenvolvimento. E aí com uns amigos, tinha um amigo do pai foi amigo durante muitos anos e ajudou bastante o pai, que tinha madeireira, e o pai fazia os fretes para ele. O pai aparecia os negócios e falava para ele, tem um negócio assim e tal, não, Reinaldo compra você. Mas eu não tenho dinheiro, eu te empresto o dinheiro, tu compra e tu vai fazendo. E o pai iniciou a atividade dele de madeireiro assim. E ele começou com madeira em Protásio Alves. O ano eu tenho que fazer umas contas para ver quando é que foi isso, mas deve ter sido por volta de... O pai nasceu em 1911, e isso deve ter sido lá por volta de 1936, 38. Ele era bem novo, quando iniciou a coisa. Casou também com 20 e poucos anos. E aí ele desenvolveu a questão de madeira e continuava levando madeira para o Rio das Antas, fazer balsa, descer o rio abaixo para Porto Alegre, para o mercado. Tinha que depois eu fiquei sabendo através do tio Hermindo, que o pai, quando ele faleceu, eu era muito criança, não convivi com isso. Então as histórias que eu vou contar são coisas que me contaram. Meus tios contaram e outros que conviveram com ele. E daí o tio Hermindo dizia que o pai era muito mais sabido que os outros, porque ele a serraria do Reinaldo sempre serrava mais que os outros. E não se davam conta por quê. Aqui tem um protótipo de uma madeira, de uma balsa, né? Aqui seria isso aqui uma tábua, e eles faziam isso, um em cima do outro, ela ficava a parte submersa, e a parte em cima, daí faziam um acampamento e ia embora. E o pai não serrava madeira de polegada, madeira fina, só serrava madeira grossa. E aí o tio Hermínio dizia, nós fazia, para fazer 3 tábuas, 3 fios. O Reinaldo dava 2 fios e tirava uma tábua de 3 polegadas. E quando eu chegava em Porto Alegre para vender, ele vendia primeiro que os outros, porque qualquer madeira que precisasse ele tinha, qualquer bitola. Então isso... Ele sempre era o primeiro a vender, vendia mais caro, serrava mais, e a gente não entendia o que era. E era porque ele fazia madeira mais grossa. E eles outros não queriam fazer porque a madeira era tudo à mão. Então uma tábua de 3 polegadas, que são uma polegada de 2,5 cm, né? Então era grossa, por 30 de largura e 5,5 metros de comprimento, bastante peso. E era de cima do ombro, para levar para secar. Então ninguém queria fazer isso porque era muito pesado, era difícil, os peão não gostavam. Mas o pai paleteava a madeira também. Ele era o dono da serraria, mas trabalhava junto. E a mãe contava que vinha com o ombro em carne viva, tinha que botar um pano, umas coisas. Mas todo mundo fazia porque o dono fazia junto, né? Então, isso dava... Ele serrava 3 vezes mais que os outros. E aqui na região foi só o pai, teve outros membros da família Cherubini, que também eram madeireiros, a origem, os Cherubini, todos são ligados à madeira, porque era a atividade que da época, né? Muito pinheiro, araucária, e trabalhavam nisso, e a comercialização era grande, tudo crescendo, precisando de madeira para construção, né? Nova Prata teve uma indústria, a indústria de madeiras pratense. Essa pratense chegou a ser a maior exportadora de madeiras do Brasil. Eu trabalhei com madeira um período curto, né, em Lages. Quando eu casei, fui para Lages, trabalhar na madeireira que era do pai e dos irmãos, da família nossa. Fornecíamos madeira para pratense. Nós serrávamos a madeira de tipo exportação, nós vendíamos para a Pratense, que a Pratense depois exportava,
E as outras mais, vamos dizer, de uma classificação mais baixa, aí ficavam no mercado interno, ou ali em Lages mesmo, ou se vendia muito para o Rio de Janeiro, para a construção do rio. Aí trabalhei em Lages 2 anos, como madeireiro, né? Aprendi um pouco de lidar com madeira lá. Era eu e um cunhado meu, Tomédio, morava aqui do lado do museu, filho da tia Bimba, dona Adelina, foi professora aqui, né? Que ela era irmã do meu pai. O meu pai foi madeireiro muito tempo, depois ele parou com a serraria, comprou campo, virou criador de gado e não cortou mais madeira. Os matos que tinham na fazenda permaneceram sem mexer. E aprendemos a ter muito respeito para o araucária, porque a gente deve muito, muito para o araucária. O que ele construiu, o que foi feito, foi em cima do pinheiro. Como também a Serra das Antas, o Rio das Antas faz parte da nossa história. E descer o rio abaixo para chegar em Porto Alegre, a odisseia que era para esses homens fazer isso. Uma coisa que é difícil de imaginar. E eles iam só quando dava enchente, senão o rio não era navegável. Eles tinham que ter um grande grau de loucura, né, para fazer isso. Porque não, certo da cabeça não ia fazer. Todos os madeireiros levavam a madeira que produziam no ano, levavam para a beira do rio para descer para o mercado, para Porto Alegre. E as enchentes, elas eram cíclicas, era sempre naquele período. Teve um ano de dar uma enchente fora de época. E isso causou um prejuízo muito grande a todos os madeireiros, porque o rio subiu, e as madeiras estavam lá, não estavam preparadas as balsas, e a madeira foi rio abaixo. Então causou um enorme prejuízo, porque era o trabalho de um ano, praticamente. E isso causou um prejuízo para a região toda muito grande. Né? Porque as madeiras também iam para lá, eram marcadas, com as iniciais de cada madeireiro. Né? Então isso deu um prejuízo muito grande. Teve também num ano, nesse ano dessa enchente, eu não sei precisar que ano foi, meu pai perdeu a madeira, a serraria que ele tinha queimou, e a casa que ele tinha aqui, onde o terreno era nosso ainda, também queimou a casa. Ele ficou sem a madeira que ele tinha produzido, sem a serraria para produzir e sem a casa para morar. Aí até fazer a casa que tinha, onde tem o prédio Reinaldo Cherubini agora, ele ficou na casa da minha avó.